um episódio de limitação, que naquele dia, sabe, um episódio que você falou assim, não, esse eu tenho que superar. Tem alguma história que você pudesse contar para a gente aqui, um episódio desse? Olha, bispo, como o senhor falou, né? O testemunho não é o que acontece, né? É como a gente reage, né? Como a gente vive diariamente. E eu não vou mentir, ser pessoa com deficiência, não vou falar nem do nosso país, porque eu acho que existem muitos lugares que às vezes não tem estrutura, não, enfim, não é preparado para uma pessoa com deficiência, para alguém que usa uma adaptação. Então, assim, dificuldades eu vivo diariamente. Todo Né? dia. Eu não tenho como dizer, tipo, não é fácil, não Não é. é. É difícil você depender de uma pessoa, mas nesse momento em que eu tive a transformação da mente, eu entendi que limitações não são só físicas, né? Tem pessoas que têm limitações sociais, financeiras, geográficas, culturais. Essas limitações também podem impedir as pessoas de muita De coisa, se moverem de na se vida, né? moverem. Talvez Então, alguém está agora assistindo a gente ali e ela está com as pernas tá saudáveis, com... os braços Sim, saudáveis, mas sim. não consegue sair desse quarto escuro, não consegue fazer o telefonema que precisa fazer, está adiando uma decisão, né? Ou Exatamente. seja, ela está limitada também, Exatamente. né? Então, quando a sua mente alcança essa liberdade, Uau. aí você começa a entender que não, isso aqui é possível de ser superado. Algum jeito tem para isso aqui. Mas enquanto a sua mente não for capaz de acreditar, enquanto você não for capaz de crer no seu coração, realmente fica muito difícil das coisas caminharem. E eu lembro que ao longo da minha vida, assim, como eu falei para o senhor, de tantos nãos, a escola, a educação foi o primeiro. Eu lembro que quando eu tive acesso a primeira vez à escola, que foi com 18 anos, 18 anos, você só foi ter acesso à escola aos 18 aos anos. 18 anos, foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula. E foi um momento assim onde eu já comecei a enfrentar alguns desafios devido à convivência com as pessoas, algo que eu não tinha, né? Eu era muito reclusa, muito com a família, amigos muito próximos, só saía de carro para não ficar exposta aos olhares das pessoas, às perguntas. Era algo que os meus pais tinham dificuldade de lidar, né? E eu também, por consequência, eu também, né? Eu não conseguia lidar bem com aquilo. E aí na escola eu comecei a romper com isso, porque eu comecei a entender, bom, foi nesse momento que mudou a minha mente, eu pensei, bom, da maneira como as pessoas me enxergarem, como eu me mostrar, é como elas vão me ver. Então eu preciso ser alguém diferente aqui dentro. E aí a minha turma era de pessoas mais velhas, e eu estudei pelo EJA, né, eu fiz todo o ensino fundamental e o médio em 3 anos e meio, e eram pessoas mais velhas que estavam ali porque queriam melhorar a sua vida financeira, então precisavam ter uma projeção melhor de carreira, mas não que estivessem ali necessariamente para aprender algo. E eu sempre fui assim muito à frente do meu tempo no que diz respeito ao aprendizado. Eu sempre aprendi as coisas muito rápido. E aí eu pensei, bom, eu vou me aproveitar dessa vantagem que eu tenho de estar aqui com a cabeça fresca, eu não penso em nada, de repente eu não tenho ocupações diárias como eles têm, são pais de família, mãe de família, e vou ajudá-los. No que eu absorver aqui mais rápido, eu vou ajudá-los. E ali começou a quebrar assim, aquela ideia de, nossa, ela é dependente. Não, ela ajuda a gente. Chegava dia de prova, era aquela briga, né, para o pessoal, não, quem vai fazer a prova com ela, quem vai sentar junto com ela. E ali, depois que eu terminei essa fase, eu pensei, eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar fora, eu quero ter uma profissão. E assim, menina, iludida, eu com ali o diploma de ensino médio na mão, ia conseguir o quê? Né, sem uma qualificação e com uma deficiência severa ainda. Mas a minha mãe abraçou o sonho e falou, não, filha, vamos ir nas agências. E ela começou a ir nas agências comigo, eu levava meu currículo, entregava, tal, o pessoal me olhava. Às vezes, poucas empresas me levaram para fazer algum recrutamento, mas eu ia lá, fazia o teste, prestei concurso, passei na fase teórica, fui reprovada na prática. E aí eu lembro uma situação que foi assim muito e que me abriu os olhos para algumas coisas assim que talvez me trouxe para a realidade. Foi num dia de um recrutamento em que a moça que estava fazendo a seleção pegou e perguntou para mim, Evelyn, como você vai ao banheiro? Aí eu falei, eu preciso de ajuda para ir ao banheiro, eu não vou ao banheiro sozinha. Aí ela, então no caso eu vou ter que contratar 2 pessoas, não uma.
porque eu não posso utilizar um funcionário, de repente, mesmo que você faça amizade aqui, não é legal uma funcionária, de repente, levar você ao banheiro, tudo. Aí eu fiquei olhando para ela sem saber o que dizer. Uhum. E ali, naquele momento, eu tive muita tristeza, Imagina, muita meu Deus. tristeza, porque ali eu entendi que se ali, que era uma agência especializada em contratar pessoas com deficiência, estava me dizendo que eu não era capaz de ocupar cargo nenhum dentro da empresa devido às necessidades que eu você tinha, possui. então eu não seria contratada em lugar nenhum. E ali eu fui embora cheia de questionamentos, pensando, Uau. puxa, Uma como... pergunta. Uma pergunta, de repente, abre mostra, né, um leque tão grande de limitações e de desafios. E ali eu fui para casa pensando, como que vai ser quando eu não tiver meus pais? Como que eu vou me manter financeiramente? E ficou muitas perguntas na minha cabeça. E aí eu lembro que a resposta que eu mesma me dei foi, não, eu vou estudar e vou criar minha própria empresa. Porque se eu não posso trabalhar na empresa de alguém, então eu vou ter a minha empresa, porque aí eu vou ter como trabalhar. E vou ter como me manter. E aí eu saí de lá querendo fazer faculdade. Saí de lá com um não. Então você tomou um golpe. Eu tomei um golpe. Né? E que é aquele golpe que você fica zonza um pouco, mas quando recobrou. Saí de lá uma com uma decisão. ideia. Saí de lá com uma ideia e uma decisão. Falei, não, eu vou fazer faculdade. Uau. Eu vou me formar, eu vou ter um curso acadêmico, porque aí eu vou ter como dar um norte para mim. Se eu não tenho como trabalhar na empresa de alguém, se eu não tenho como ser uma funcionária, ok, eu tenho meu próprio negócio e as coisas caminham. E aí foi nesse momento que o esporte entrou na minha vida e respondeu todas as perguntas, assim, algo que eu nunca imaginava, eu nunca me imaginei como atleta. Tá, vamos lá, como que o esporte chegou? Foi num dia andando com a minha mãe próximo ao shopping aqui de Suzano, e uma professora que trabalhava na unidade do SESI, o clube que eu sou atleta até hoje, ela me abordou e perguntou, assim, tipo, me viu caminhando com a minha mãe, andando na cadeira de rodas, tudo, minha mãe me empurrando. E aí ela perguntou, você conhece as modalidades paradesportivas do SESI aqui de Suzano? Temos projeto para pessoas com deficiência. E eu lembro, assim, que eu ficava olhando para ela, falando de esporte, e olhava para mim, assim, com uma deficiência severa, podendo fazer poucas assim, coisas. Você não tá entendendo, não. Eu pensava assim, essa mulher está viajando, gente, ela não sabe o que ela está falando. O que eu conhecia de esporte era tudo com muita dinâmica, né? Era natação, atletismo, basquete, tudo que eu não poderia fazer. E aí ela me deu o cartão da unidade, do coordenador, falou, não, vai lá, faz um teste e tudo. E aí eu lembro que eu fui para casa já me auto-sabotando. Por tantos nãos que eu já tinha levado da vida, eu fiquei, não, vai ser só mais uma frustração, eu nem vou lá ver. Eu nem vou lá tentar, porque eu acho que isso aí não vai dar certo para mim. Ela deve estar confundindo as deficiências, ela deve estar achando que eu sou como os outros deficientes que conseguem fazer as coisas e tal. Aí eu cheguei em casa, comentei com meu pai. Aí o meu pai citou sobre a bocha convencional, né? Aquela que os senhores mais velhinhos jogam na cancha, tudo. E aí ele falou, é uma bola super pesada e tal. Aí começou mais ainda. Eu falei, então, sem chance. Sem chance, para mim não vai dar. Mas eu tive a curiosidade, fui lá, fiz o teste. E aí o coordenador ficou encantado, Você porque se expôs. Me expus. Eu acho que às vezes, é essa exposição que pode te dar a sua pesca maravilhosa. Exatamente. Né? Jesus, eu já lancei a rede 20 vezes e não peguei nada, mas o senhor está dizendo, eu vou lançar de novo. E, bispo, como mudou a minha vida quando eu passei a andar por instrução. Uau. Sabe, quando eu passei a não questionar mais as coisas que vinham até mim e que aconteciam. Mas se Deus me dava uma instrução em cima daquilo ali, eu ia. Eu caminhava. Eu tive uma experiência com o senhor em 2010. Com certeza o senhor não lembra. Foi na Armando Salles. Foi a primeira vez que eu vim na Igreja Cristã Mundial. Eu acompanhava Me conta aí. Eu acompanhava pelo rádio. Eu acompanhava pela internet. Você me ouviu no rádio? Sim, eu ouvi o senhor no rádio. Oi, gente, Todo sábado eu ligava. Oi, gente, eu sou do rádio. Eu sou antigo, hein? Eu passei pelo rádio, pela TV, hoje estou na internet. Segura aí, o que vier, estamos dentro. Mas vamos lá, conta essa história. Todos os sábados eu ouvi o senhor, e foi a partir desse dia, da primeira visita que eu fiz na ICM, lá na Armando Salles, que eu comecei a entender que eu já era ICM.
Eu já era ICM. Eu estava na igreja lá onde eu moro, em Palmeiras. Já tinha quase 9 anos que eu congregava lá. E lá eu aprendi muito sobre serviço. Assim, a gente tinha muito serviço, né? Mas eu entendia que a gente tinha pouca estrutura, assim. A gente não era, talvez a gente não estava muito capacitado para poder atender todos aqueles serviços. Mas foi, assim, um lugar onde eu aprendi muito sobre... A gente teve banda lá, a gente ia cantar nas igrejas. Foi o lugar que me proporcionou, assim, subir num carro de som desses trio elétrico e fazer um culto, tipo um projeto igual tem o Festa nas Águas, mas muito inferior, muito menor. Mas, assim... Fazendo o melhor que tem com o que pode com o que tem. A primeira vez que eu fiz um apelo, sabe, para as pessoas aceitarem Jesus, foi lá num bairro lá mesmo. Então, assim, aprendi muito nessa igreja. E aí tinha 2 pessoas dessa igreja que levou eu e meu irmão até Armando Salles, numa quinta-feira à noite. Eu fiz uma postagem esses dias que eu citei sobre esse dia. E foi numa quinta-feira à noite e a igreja estava bem cheia, assim. E aí o senhor pregou. E aí o senhor começou a orar para algumas pessoas e essas pessoas começaram a receber cura, né? O senhor foi citando algumas enfermidades e as pessoas testemunhando sobre cura que estavam recebendo ali naquele momento. E nessa época eu ainda estava com meu coração na cura. E aí eu fiquei, acho que é aqui, eu acho que é hoje. Esse homem vai me chamar. Eu acho que vai acontecer alguma coisa e tal. E aí terminou o culto. E aí a minha amiga que estava com a gente, que levou a gente, chamou o senhor para vir conversar com a gente. E a gente estava sentado num cantinho assim da parede, e aí o senhor abaixou assim, olhou bem para mim, para o meu irmão, e falou, deixa eu compartilhar com vocês algo que Deus está me mostrando aqui agora. E aí, quando o senhor começava a falar, me vinha muito na mente, o senhor não citou nada sobre isso, mas vinha muito na minha mente a história de Abraão com Isaac. Quando Abraão tem que levar Isaac ao sacrifício. Quando Deus pede Isaac para Abraão. E enquanto o senhor falava, me vinha aquilo na mente. E eu, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí o senhor usou essas palavras. No momento em que vocês entregarem os seus sonhos na mão de Deus, e quando o senhor falava de entregar, ali para mim já estava descortinando que era que eu entregasse esse desejo... que me consumia 100% pela cura. Uau. Ali começou a descortinar. Deus, eu não lembro disso de verdade. E o senhor falando, o momento em que vocês entregarem os sonhos de vocês na mão de Deus, Deus vai levar vocês a voar longe. Uau. E aí, quando eu comecei a viver todas as experiências que o esporte me proporcionou, Jesus, ali eu entendi. Eu falei, não, é isso aqui. É isso. Eu tenho a limitação, eu não posso me levantar daqui, eu preciso disso aqui para caminhar. Mas eu estou voando longe. Nessa cadeira você voou o mundo.